Fala galera, como vocês estão? Nessa obra aqui o nosso querido protagonista, ele era feito de saco de pancada. E a garota que ele gostava na infância, ela tinha se mudado para uma outra cidade. Eles ainda tinham contato, mas ela acabou se mudando de volta para a cidade natal. É claro que o garoto ele não ia querer que ela soubesse que ele era um covarde. Por isso ele começou a pesquisar formas de ficar mais forte. E acabou descobrindo um aplicativo no celular que dava pontos de combate. Só que para piorar as coisas, os valentões começaram a perseguir a waifu dele. Então vocês já imaginam que ele vai ter uma grande missão. Primeiro ele vai ter que ficar mais forte, e outra que ele vai ter que proteger a garota que ele gosta. Essa história aqui tá muito boa. No começo, o nosso protagonista ele é meio covardão, mas depois podem ficar tranquilos porque ele vai se tornar um homem de respeito. Então já deixa um like e um comentário pro YouTube indicar o nosso vídeo para mais pessoas. A história já começa com os valentões pressionando o garoto. Os alunos acham aquilo um pouco amedrontador, e no fundo da sala eles estavam fazendo o nosso protagonista de saco de pancada. O coitado acabou levando um golpe com tudo no chão, e o valentão ficou dizendo para o seu amigo contar até 3. Eles estavam simulando uma luta livre. O nosso protagonista se chamava Naoki Mizushima, e todos os dias eles batiam nele. O cara acaba pegando a cinta do garoto, e erguendo ela fica dizendo que esse era o troféu por ele ter vencido. E pra piorar as coisas, tinha um colega que ficava filmando tudo pra postar na internet. Todos os seus colegas ficavam assistindo aquela luta todos os dias, e até comentam que ninguém é corajoso o suficiente pra ir lá ajudar. O valentão fica dizendo que ele deveria ter batido um pouco mais forte. E o coitado do Naoki fica ali torcendo pra eles deixarem ele em paz. Agora era a vez do gordinho, que era amigo do nosso herói, se chamava Numa. Ele pede pra eles irem com calma, só que o valentão não queria saber de nada. E já vai pegando o pobre do coitado, dando uma surra nele. O Naoki ele tenta se levantar, só que o valentão fala que não era pra ele sair dali, pois iria bater nele de novo. O golpe é tão forte que o nosso protagonista acaba se esbarrando na carteira de um colega. E já começa a pedir desculpas, pois ele sabia quem era esse outro garoto. Esse garoto era o Kiryu, era o aluno exemplar e o mais popular da escola. E por isso Naoki ele fica ali se borrando todo. Ao contrário dele, esse tal de Kiryu, ele era muito inteligente e tirava ótimas notas. Então além de ser burro, o nosso protagonista também era um covarde. O Seiya Kiryu, ele fica apenas observando o nosso protagonista apanhar e não faz nada. Depois de ter dado uma surra no Naoki, o cara joga uma moeda de 100 ienes e fala que é pra ele comprar o lanche do almoço. Ao olhar a moedinha, o nosso protagonista fala que com 100 ienes não dá pra comprar nada. Você acha que eu tô mentindo? Eu joguei pra você 3.500 ienes. Ou você acha que eu ia tentar enganar os meus amigos? Nessa hora o nosso protagonista percebeu que era pra ele gastar com o dinheiro dele. Aquilo ali não era uma moeda de 3.500 nem aqui nem na China. E dando uma risada nojenta, o cara fica dizendo que é pra ele trazer logo a comida. E se sobrasse um troco, era pra ele comprar um refrizinho pra ele mesmo. Com uma moeda de 100 ienes, não dava pra comprar nenhuma bala. Junto do seu amigo, eles vão até a cantina e ficam comentando que eles não podem aturar isso pra sempre. Que foi, Kanikuma? Você por acaso tá frustrado? É claro que eu tô, você acha que eu gosto de apanhar? E de repente, do nada, ele começa a interpretar um personagem. O gordinho é um daqueles otakus fedidos que acha que é o protagonista de um anime. Até mesmo o Naoki ele fica zoando o seu amigo, falando que ele não tem jeito. Nesse instante o seu celular começa a tocar. E ao pegar, ele lê as mensagens e fica com a bochecha corada. O gordinho pergunta se era a namorada dele, e todo sem graça o Naoki fala que não. Na verdade, era a Miho, a garota que ele gostava, e ela disse que acabou de sair do trabalho. Fazia 7 anos que ela havia se mudado para Tóquio, e desde então eles têm mantido contato diariamente. É claro que ele não ia falar para a amiga de infância, da qual ele gostava, que sofria bullying. Mandando uma mensagem surpresa, ele fica sem entender nada porque ela disse que tinha algo para ele em breve. Ao chegar na sala de aula, o professor disse que ia dar boas-vindas à aluna transferida. E quando ela entra na sala, vocês já imaginam quem seja, né? E só de olhar pra cara do nosso prota aí a gente já sabe que é a sua amiga. Por ser muito bonita, todos os garotos ficam comentando sobre ela. E com um sorriso fofo, ela disse que era um prazer ter vindo pra essa cidade e o seu nome é Miho Hatsune. Quando ela dá um sorriso, o pessoal já começa a gritar dizendo que ela é muito linda. Só que o nosso querido Naoki não esperava por isso. Vários alunos conheciam ela dizendo que essa garota era uma modelo. E aquele garoto popular ele fica ali sem dar muita importância. O gordinho fala que a Miho Hatsune ela é uma modelo idol e que até mesmo fez audições para um grupo famoso. Alguns até comentam que ela se parece muito com uma personagem de anime. E ainda outros dizem que já viu um show dela.
Parece que a garota era realmente muito popular e o professor fica bravo dizendo pra eles fazerem silêncio. Quem diria que ela voltaria pra minha cidade? Será que era isso que ela tava dizendo, que tinha uma surpresa pra mim? De longe ela fica procurando pelo Naoki, e quando observa ele, ela começa a dizer olá para o Nao-kun. O cara até tinha um apelido carinhoso. Morrendo de vergonha, ele se esconde, e isso deixa a garota um pouco sem graça. Eu não posso deixar que ela saiba que eu sofro bullying. Assim ela vai me encarar como se eu fosse um lixo covarde. E não é isso que você é, garotão? O professor disse que ela poderia se sentar lá no fundo. Mas a garota, coitada, ela tava sem graça porque ela tinha acabado de ser ignorada. Com a cabeça abaixo, Naoki continua torcendo para que ela não fale com ele. Nesse instante ele acaba tomando um chute na cadeira. E o valentão fica dizendo para se encontrarem no final da aula, pois ele estaria morto. Era justamente por isso que ele não queria que as pessoas soubessem que ele tinha uma amizade com a Miho. No final da aula, ele passa por uma parte quebrada da grade para poder fugir do valentão. E até comenta que teve sorte porque conseguiu sair uns minutos mais cedo. Enquanto limpava a roupa, ele escuta alguém chamando seu nome. E percebe que era Miho, perguntando o que diabos ele estava fazendo se arrastando no chão. Ela parecia dar muita importância para ele. E ainda chama o Naoki para irem embora juntos, perguntando se ele ainda mora na mesma casa. Ele disse que sim, então eles começam a ir embora juntinhos. Já estava entardecendo. E a garota menciona que faz 5 anos que eles não se viam. Dando um sorriso, ela fica contente por ele ter se lembrado dela. E o brilho que ela emitia era tão grande que o garotão quase fica cego. E já começa a irritar a gente que é leitor, porque ele sai correndo, morrendo de medo dela. Quando eu tava lendo isso aqui pela primeira vez, eu fiquei com vontade de entrar dentro da história e bater no moleque. E ao chegar no apartamento, ele fica dizendo que a Miho era muito fofa. E ainda bem que ele percebeu, dizendo que o que ele fez de sair correndo foi uma atitude patética. Mas ele não queria que a garota soubesse que ele era um covarde e que ficava apanhando de todo mundo na escola. O cara que fazia bullying com ele se chamava Tsukamoto. E ao pegar o celular, ele fica pesquisando como ficar mais forte e se defender na escola. Nesse instante ele acha um aplicativo e acaba instalando no celular. Se você quer ficar mais forte, adquira pontos de KP. Pontos de KP, o que será que é isso? Durante uma luta, você ganha pontos de KP causando dano em seu oponente. Você pode usar os pontos de KP que coletar para comprar itens úteis em lutas, ou melhorar as suas habilidades físicas. Quanto mais forte for o seu oponente, mais pontos de KP você pode ganhar. Vamos ver o quão forte você pode se tornar com esses pontos. Isso aqui é mentira, você acha que eu vou cair numa propaganda enganosa dessa? A sua irmã aparece perguntando por que ele estava gritando igual um retardado. E por conta disso ele acabou clicando no aplicativo fazendo a sua inscrição. E ao olhar para o celular ele viu que essa inscrição foi bem sucedida e agora ele fazia parte desse clube do aplicativo. E ao se virar para sua irmã ele começa a xingá-la dizendo que é por culpa dela. E dando um sorriso ela disse: Ema, cada um com seus problemas. Por que ao invés de ficar mexendo aí no celular você não vai lá pro seu quarto estudar? Além de apanhar na escola, você ainda tira notas ruins. Essa era a sua irmã mais velha e o cara tava lá sem dar bola pra ela. Você fica no celular o dia inteiro, deixa eu ver com quem você tá falando. O cara fica todo desesperado falando pra ela devolver logo. E quando percebe que era um aplicativo de luta, ela começa a rir. Ela tava dizendo que se ele conseguisse pontos de luta, que era chamado de KP, ele ficaria mais forte. E por isso ela começa a dar gargalhadas. O Naoki parte pra cima da sua irmã no intuito de pegar o celular de volta. Só que a garota lutava karatê. E sem muitas dificuldades consegue aplicar um golpe. O cara é imobilizado em alguns segundos. Como você tem coragem de atacar a sua irmãzinha querida, campeã nacional de karatê? E ainda fica dizendo pra ele ir lá comprar alguns chocolates pra ela. Ele disse que não ia porque era muito caro, deixando a garota ainda mais brava. Com isso ela se levanta e começa a torcer o seu braço, então ele acaba decidindo que vai comprar sim. Nada que agressões físicas entre irmãos não resolva. Pedindo pra ela parar, ele acaba dando um tapa na perna dela. E percebe que isso foi o suficiente pra ele ganhar 120 pontos de KP. A garota pergunta como ele ousa colocar aquelas mãos sujas nela. Ele dá outro tapa na garota pra ver se ele ganharia mais pontos. E como o tapa foi um pouco mais fraco, ele ganhou somente 100 pontos de KP. Aparece então uma janela com uma habilidade que permitia ele de desviar de qualquer ataque por 3 vezes. Ele achou isso interessante e decidiu comprar. E ainda clica na janela autorizando a compra. E enquanto estava em cima do seu irmão, ela pergunta por que ele tá falando sozinho. Eu menti pra você, eu não vou comprar chocolate coisa alguma. É claro que ela ficou extremamente furiosa. E tudo isso que ele estava fazendo é pra ver se aquele aplicativo realmente era verdadeiro. Naoki, você está ferrado. Se prepara porque você vai tomar a maior surra de sua vida. Preparando um soco, ela tenta acertá-lo. Por incrível que parecesse, ele sentiu o golpe dela vindo em sua direção.
e sem que ele pensasse, o garoto acaba desviando. O soco foi tão forte que quebrou uma parte do chão. O quê? É sério mesmo que eu desviei? Nem mesmo a garota estava entendendo o que tinha acontecido. Ele já havia usado a habilidade uma vez e faltava somente mais duas. Parece que meu irmãozinho andou treinando alguma arte marcial. Ela tenta atacá-lo de novo enquanto ele fica pedindo para ela parar. O aplicativo faz ele desviar pela segunda vez. E percebendo que ele estava sendo bem rápido, ela tenta dar um chute. A bicuda vai na direção da cara do Naoki, mas ele também desvia. E com isso ele conclui as 3 unidades de desvio. Esse poder realmente é incrível! Muito obrigado, maninha, você é demais! E como ele havia gastado os 3 movimentos, ele não conseguiu desviar desse e tomou um tapão na cara. O tapa foi tão forte que ele viu estrelinha. E mesmo tendo apanhado dela, ele estava feliz, pois o aplicativo havia funcionado. Eu pensei que esse aplicativo era uma bobeira, mas agora eu vejo que consigo ficar bem mais forte. A habilidade de desviar de 3 ataques custava apenas 100 pontos de KP. E ele percebeu que essa era uma oportunidade incrível de ficar mais poderoso. Eu vou usar esse aplicativo para me vingar daqueles valentões na escola. No outro dia cedo ele encaminha para ir estudar todo animado. Ele estava achando que ia aprender essas técnicas e virar um novo Bruce Lee. O seu amigo gordinho percebe que o garotão estava feliz e pergunta o que aconteceu. Bom, na verdade eu descobri uma forma de acabar com todo aquele bullying. É sério isso? Então me fala, eu quero aprender. Apenas assista e veja. Assim que chega na escola, ele já começa a sofrer zoação dos garotos. Eles gostavam de fazer alguns desafios e filmava tudo para colocar na internet. O desafio de hoje seria o valentão ruivo contra os 2 patetas. E ainda ficam comentando que esse tipo de vídeo vai dar muita visualização. O ruivo fica estralando os braços, dizendo que vai ser muito legal fazer os 2 de saco de pancada. Eu não vejo a hora de dar um soco na cara desse Tsukamoto. Na noite anterior ele entrou escondido no quarto da sua irmã. Ele pegou uma régua para tentar bater na cabeça dela e ganhar mais pontos, e foi caminhando lentamente. Ele aproveitou que ela estava dormindo, e acabou dando uma reguada na garota. Ela acordou e pegou a régua e colocou numa área não muito legal. Com os pontos que ele adquiriu, ele comprou aquela habilidade de desviar de 3 ataques. E imagina que depois que ele desviasse, ele daria o golpe final e venceria a batalha. Ei Tsukamoto, vamos fazer a luta 1 contra 1. Não precisamos de 2 pessoas para dar conta de você. Eu sozinho te enfrento. Os caras até acham que isso é uma piada. E o valentão pergunta se ele tava falando sério. Meu Deus, o Naoki tá fazendo isso somente para proteger o seu amigo indefeso. Percebendo que isso era uma ótima oportunidade de conseguir visualizações, o loirinho fica dizendo para irem logo. E já pega o seu celular para fazer toda a transmissão ao vivo. O ruivo pergunta se já começou a filmagem. E diz para o moleque não ficar tão arrogante assim. Fechando o punho, ele prepara para dar um soco na cara do Naoki. O golpe vem bem rápido na sua direção, mas ele tinha aquela carta na manga. Utilizando o poder do aplicativo, ele se esquiva do primeiro ataque. Deu certo, eu realmente desviei. É claro que o Tsukamoto não ia deixar isso barato e já prepara um outro golpe. E novamente, galera, ele começa a desviar fazendo movimentações de boxe. O ruivo até acha estranho. E como já era de suspeitar, o valentão acabou ficando nervoso. No terceiro golpe, ele também se esquiva. E essa era a chance perfeita para ele realizar o contra-ataque. E prepara um soco poderoso. Os amigos do valentão ficam assistindo tudo. E lá de cima, na sala de aula, o garoto popular estava assistindo tudo. Ele parecia ter algum tipo de interesse no nosso herói. Voltando para a batalha, nós vemos que o Naoki realmente conseguiu acertar o ruivo. Só que aquele golpe não surtiu muito efeito. Era só isso, Naoki? Era só isso que você tinha para apresentar? Parece que eu me dei mal. Chegando pra cima do garoto, o ruivo fala que vai ensinar a ele como dar um soco de verdade. E ainda fala que esse covarde nunca sentiu uma dor tão grande quanto ele está pra sentir agora. Erguendo as mãos, ele pede uma trégua. Mesmo que conseguisse desviar dos ataques, o seu golpe era muito fraco. E com isso, Tatsumoto acaba acertando um soco poderoso no nariz dele. E ainda fala que isso foi apenas um sinal para ele não ficar todo arrogante. Para aumentar ainda mais a humilhação, tudo aquilo estava sendo filmado para colocar na internet. O gordinho amigo aí do nosso herói pega 2 gravetos e fala que vai proteger o seu amigo. Ele realmente estava achando que estava dentro de um anime, galera. Só que o valentão derruba ele com um único ataque. E logo em seguida vai lá pegar o Naoki fazendo um mata-leão. Ele começa a gritar bem alto de dor. E lá de cima o garoto popular apenas fica assistindo. E quando estava prestes a desmaiar, os garotos acabam soltando ele. E deixa os 2 desacordados no meio do pátio. É engraçado como que essas obras não têm professores, né, pra lidar com o bullying. Mas não ia adiantar de muita coisa também não. Onde eu estudava, os professores viam a galera brigando e não faziam nada.
Se não, sua escola também era assim, comenta aqui pra gente. O coitado do Naoki fica caído em cima do seu amigo. Aquela porcaria de aplicativo não serviu de nada. Enquanto isso, o gordinho fica achando bom seu amigo ter se colocado na frente pra protegê-lo. Mas não era nada disso, o Naoki ele só não queria parecer um completo ridículo na frente da Miho. Só que ele acaba falando isso em voz alta e seu amigo pergunta se por acaso ele gosta da aluna nova. Até porque pareceu que a garota reconhecia ele. Porém o garotão não queria que ninguém soubesse que ele conhecia a Miho desde a infância. E se por acaso o valentão soubesse disso, ele apanharia ainda mais. Então diz ele pro seu amigo gordinho que foi só uma coincidência e ele não conhece a Miho. A propósito, a garota novata ela era muito famosa, então provavelmente outros alunos também gostariam dela. Só que o gordinho não acredita e fica dizendo que seu amigo tá mentindo pra ele. A Miho ela começou sua carreira como modelo e depois já começou a fazer audições para se tornar uma idol. Atualmente ela tem cerca de 300 mil seguidores nas redes sociais. E esse mês ela foi capa de uma revista de moda. O cara fica agindo como se fosse um gado, falando que a Miho é a garota mais linda do mundo. Mais tarde o nosso protagonista vai até uma livraria. Na seção de revistas ele fica procurando pela sua amiga. E acha justamente a revista que ela tava na capa e fica vendo as imagens. Olha só a bochecha corada desse sem vergonha. Por incrível que pareça, a Miho aparece nesse momento. Ele toma um baita susto e acaba fechando a revista, disfarçando. Ela perguntou se ele tava vendo a revista que ela saiu na capa. Só que o garotão aí, como sempre, é todo covarde e fica dizendo que pegou essa revista sem querer. Isso faz com que a Miho fique um pouco desanimada, pois ela achou que o seu amigo estava interessado nela. E tentando disfarçar, o Naoki fala que ela é muito bonita. Nesse instante lá no fundo, as amigas da garota ficam chamando ela. E como ela estava fazendo um passeio no shopping, ela disse que depois encontraria com o Naoki. Ao chegar até as suas amigas, elas ficam perguntando se por acaso ela conhecia o fracassado do Mizushima. Ela disse que sim, e as suas colegas ficam dizendo que aquele cara era um fracassado. O que? O Naoki Mitsushima é um fracassado? Elas falaram isso alto e lá no fundo o nosso herói ficou ouvindo tudo. É, meu filho, não vai ter jeito não, você vai ser encarado como um covarde mesmo. Nesse instante ele pega o celular para abrir aquele aplicativo de luta e percebe que ele foi inscrito numa versão de teste. Enquanto isso, os valentões estavam fazendo uma reunião. Eles estavam comentando que a garota nova chamada Miho era muito bonita e além do mais ela era popular. O loirinho tirou uma foto dela e fez uma montagem com a inteligência artificial. Vocês já imaginam o que ele fez, né? E ao mostrar pro valentão, ele fica dizendo que a parte lá de baixo não deveria ser daquele jeito. O quê? Como assim? E fazendo uma cara maligna, ele diz que precisa pegar a Miho pra conferir se ela realmente era daquele jeito, como na imagem que eles fizeram. Ao ouvir essas palavras, eles acham um pouco estranho, mas logo em seguida acabam concordando. Não sei se vocês entenderam o que esses caras querem fazer. E ao bolar um plano, eles dizem que a Miho conhece o Mizushima, então eles iam pegar ele e fazer o garoto de refém. E falando no bendito, ele acaba aparecendo ali na rua. Ei Mizushima, vem aqui, precisamos conversar. Amanhã depois da aula eu quero que você traga a Miho exatamente aqui, nesse lugar. O nosso protagonista pergunta pra que ele quer que faz isso. E dando um tapa na cabeça do Naoki, ele diz que o garoto não precisa saber disso. E além do mais, era pra ele parar de ser arrogante e ficar fazendo perguntas. E tentando intimidar o Naoki, pergunta se ele vai trazer a garota amanhã. Suando frio, ele diz que não vai fazer isso. Na sequência, o valentão já acerta um soco na boca do estômago. E eu sei que você aí na sua casa tá torcendo pro nosso protagonista dar uma surra nesse valentão. Então continue assistindo que uma hora ou outra isso aí vai acontecer. Dando um sorriso, ele percebe que tinha algo na mochila do garoto. E era uma revista da Miho. Fazendo uma cara nojenta, ele disse que o Naoki também deve gostar dela. E já vai logo pegando a revista. O nosso herói tava até babando depois de ter tomado um soco daqueles. E levantando a revista, ele disse que a Miho era muito linda. E ele gostaria muito de saber como ela era lá embaixo. E até falou outras coisas que eu não posso mencionar aqui no vídeo. Olhando aquelas imagens, ele fica fazendo algumas provocações para o Naoki. E menciona que se o garoto não trouxer ela amanhã, ele vai morrer. Isso porque ele precisaria tirar umas dúvidas com respeito a Miho. O nosso herói entendeu exatamente o que ele estava querendo dizer com essas palavras nojentas. E ao se despedir, o cara confirma novamente, dizendo que é pra trazer ela nesse mesmo horário. É claro que o nosso protagonista não ia deixar isso barato. No outro dia na escola, ele chega e todo mundo ali fica assustado. As pessoas estavam olhando pra cara do Naoki. Isso porque ele estava todo machucado, galera. Ele entra dentro da sala de aula e uma garota se assusta. Aonde está o Tsukamoto? O pessoal fala que ele tá no banheiro, então nosso protagonista vai até lá. Ao chegar no banheiro feminino, ele ouve um barulho de assovio.
e percebe que o Tsukamoto estava lá. O valentão percebe que tinha alguém se aproximando, e era o nosso protagonista armando um soco. O garotão se aproxima bem rápido, enquanto o Tsukamoto fica dizendo que o soco do Naoki não vale de nada. Mas nesse instante ele toma um soco poderosíssimo. O soco é tão forte que faz o grandalhão aí cair no chão e é lançado pra longe. É, meu filho, eu acho que você mexeu com a pessoa errada. A cena volta um dia antes, e ele tinha ido até o seu amigo gordinho fazer uma proposta a ele. O seu amigo tava vestindo uma camisa de otaku e pergunta o que ele queria. Na verdade, o Naoki queria uma batalha. Ele gostaria que o seu amigo enfrentasse ele em uma luta. Isso já faz o cara ficar meio apreensivo, e disse que ele não é o tipo de pessoa que bate nos outros, mas isso seria importante para ele conseguir os pontos de KP, então tenta convencer o seu amigo. E até faz umas frases de efeito de anime. O gordinho pega referência na hora, e responde com outra frase de efeito, e com isso ele aceita a batalha. O Kakinuma ele preparou um golpe de One Piece, e acabou acertando o coitado do Naoki. Nesse momento aí ele percebeu que o seu amigo era muito mais forte do que parecia. Até porque ele pesava 130 kg. Dando um sorriso, o gordinho pergunta se o Naoki tem certeza que quer lutar. Ele precisaria ganhar esses pontos de KP para trocar em habilidades dentro do aplicativo. Então ele se levanta motivado e acerta um soco bem dado no rosto do seu companheiro. A luta continua intensa e eles ficam ali lutando por vários minutos, até que seu amigo gordinho acaba apelando e fala que vai utilizar a técnica secreta do Zoro. O Naoki grita bem alto dizendo que ele pode vir com tudo, e o moleque tá achando que é um espadachim com 2 espadas na mão e uma na boca. Mais tarde daquela noite ele volta pra casa. Ele tava todo machucado e já pega o celular vendo quais habilidades ele vai comprar. Na luta com seu amigo ele conseguiu 1460 pontos. Não era tantos pontos assim, mas já dava pra comprar algumas habilidades. Ele ainda menciona que o seu amigo era bem poderoso e agradece porque graças a ele vai conseguir comprar algumas habilidades novas. Após ficar olhando algumas habilidades, ele escolhe o aumento de poder de punho, que era para poder dar socos mais potentes. Várias janelas de status aparecem atrás dele, subindo seu nível. Ele até sente a energia fluindo pelo seu punho. E foi assim que ele chegou no outro dia todo machucado na escola. Ele tinha dado um soco poderoso no valentão e o cara tava lá caído no chão. Ontem mesmo os meus socos não doíam nada e agora eu já consegui derrubar esse cara. Por causa daquele golpe ele conseguiu 110 pontos. Não sei se vocês perceberam, mas quando ele bateu na própria irmã ele ganhou 120 pontos. E depois de ter dado um soco forte nesse valentão ele ganhou só 110. O que dá a entender que a irmã do nosso protagonista é mais forte do que esse ruivinho. Pelo menos foi isso que eu entendi. O Tsukamoto fica ali reclamando. E nesse momento o Naoki já vai lá e puxa ele pela camisa. Ouça com atenção, seu idiota. Se você colocar a mão na Miho de novo, eu acabo com você. Só que ele tava tremendo de medo. E o Tsukamoto percebeu isso. E ainda fica dando uma risada falando que o soco do Naoki melhorou bastante de ontem pra hoje. E segurando a cabeça do moleque, ele disse que ainda assim não era suficiente. E acaba acertando uma cabeçada nele. Aquele golpe foi bem forte e o nosso protagonista cai no chão gritando de dor. Agora que os socos dele valiam de alguma coisa, o valentão disse que valeria a pena brigar com ele. Caramba, eu não acredito que aquele soco não foi capaz de derrubá-lo. Nesse momento a Miho ela acaba ouvindo um barulho lá no corredor e percebe que estava tendo uma briga dentro do banheiro. O Kiryu ele percebe que a Miho estava vindo ali para assistir a luta. Então a garota vai até lá e pergunta para ele o que estava acontecendo. As pessoas comentam que era o Naoki que estava brigando. E quando ela olha lá pra dentro, ela percebe que era exatamente isso. O nosso protagonista tava levando uma surra. Ao olhar pra porta, o grandalhão vê que a Miho tava assistindo tudo. E o nosso herói até sente vergonha, já que a garota que ele gosta tava vendo ele sofrer aquela humilhação. Isso era muito patético, fica dizendo o Tsukamoto. E após dar um soco ainda mais forte, o nosso herói é lançado ao chão. Ela dá um grito falando pra esse valentão não encostar a mão de novo no Naoki. Só que o Hiryu impede ela de ir lá ajudar. Zombando do nosso protagonista, ele fica dizendo que agora que tirou ele do seu caminho, ele vai fazer o que quiser com a Miho. Mas é claro que o nosso protagonista não ia deixar e vai lá agarrar a cintura do valentão. Se você tocar na Miho, eu te mato! O grandalhão acerta uma cotovelada no rosto do Naoki, mas nem assim ele conseguia soltá-lo. De repente, o ruivo dá um grito. Isso porque o Naoki estava mordendo a sua barriga. Por causa desses ataques, ele começou a ganhar vários pontos. Por isso ele continuou mordendo, apesar de estar levando as cotoveladas. Meio desequilibrado, ele percebeu uma abertura e agarrou novamente o valentão pelas costas e acertou um soco em sua costela.
Isso fez com que ele ganhasse 220 pontos, mas é claro que aqueles socos não estavam causando tanto dano assim. O valentão consegue pegar a sua blusa, e ao erguê-lo começa a dar socos em sua cara. Mas a sequência de socos fracos do Naoki não parava. Tudo que ele queria era juntar mais pontos. As pessoas estavam assistindo aquela luta e não faziam nada. E até começam a dizer que aquele tal de Naoki era um cara patético. No fundo, aquele loirinho tava gravando tudo pra colocar na rede social. E ficam dizendo que ele só tava lutando com o Tsukamoto pra proteger uma garota. Isso chama a atenção daquele garoto que era popular. E ele percebeu que os olhos do Naoki não eram de alguém que tava lutando por si só, mas sim para proteger alguém que amava. O ruivo continua dando vários golpes, mas o nosso herói ele não desistia e continuava retribuindo com aqueles soquinhos michurucos. O Hiryu ele até pensa em ir até lá e ajudar, mas não adiantaria de nada, pois o Naoki já seria derrotado. A Miho estava assistindo tudo e fica torcendo para que o seu amigo vença. Só que isso era praticamente impossível, pois ele estava quase desmaiando. Ao ser jogado no chão, o pessoal fica dizendo pro Tsukamoto parar. E nesse instante o valentão percebeu que não adiantaria mais ficar batendo no garoto. E quando estava prestes a ir embora, o Naoki levanta e disse que essa luta estava sendo muito entediante. Ele já estava cheio de ser feito de saco de pancada, e por isso ele não toleraria mais esse tipo de coisa. Nessa luta ele conseguiu juntar 5.100 pontos de KP, e ao dar um sorriso ele sabia que poderia trocar por uma habilidade poderosa. O Tsukamoto pergunta se por acaso esse garoto ficou louco, por isso que tá dando essas risadas. Por 5.000 pontos ele comprou o aumento de nível muscular. Com isso ele passaria para o nível 10. E ao efetuar a compra, diversas janelas surgem, aumentando todos os seus músculos. O cara havia ficado 10 vezes mais forte, já que antes ele estava no nível 1. O valentão sentiu que tinha algo de diferente no Naoki. É, meu filho, eu sinto lhe dizer, mas você vai tomar uma sova. O garotão começou a emanar uma energia sombria. E ao fazer um simples movimento, ele já aparece na frente do Tsukamoto. E acaba acertando um golpe poderoso. E na sequência já prepara mais um outro soco. Essa seria a primeira vez na história que o Tsukamoto iria apanhar dessa forma. E o valentão começa a tomar diversos jabs no estômago. A sequência de golpe é absurda, tanto que ele é jogado pra longe. Como que esse garoto ficou tão forte? É claro que o Naoki não ia dar tempo pro valentão pensar, e já distribui uma outra leva de golpes, ganhando diversos pontos. O Tsukamoto fica até cambaleando depois de apanhar tanto, e cai em cima do ombro do Naoki. Ei Tsukamoto, você não é nada além de lixo. Graças às surras que você me deu, eu fiquei mais forte. E continua zombando do valentão. O cara fica bravo perguntando que tipo de personalidade é essa. E após segurar as suas costas, ele passa uma rasteira, fazendo com que o grandalhão caia com tudo no chão. E até mesmo bate a cabeça, ficando inconsciente. Nesse momento, nosso herói viu que a vingança era um prato que se come quente. Até mesmo os alunos que estavam assistindo não acreditam naquilo. A Miho fica surpresa e ao mesmo tempo feliz, porque ela estava torcendo pro seu amigo. E o Hiryu pergunta de onde foi que o Naoki aprendeu esses golpes. E lá estavam os dois caídos no chão, exaustos. A pancada foi tão forte que o Tsukamoto ficou inconsciente. E todos que estavam ali assistindo não acreditavam naquela cena. O Naoki saiu vencedor e o pessoal já começou a comemorar. Os alunos que estavam ali gritavam o seu nome. E a Miho sai correndo para ver se o seu amigo estava bem. Tocando a mão no seu rosto, ela disse que precisa levar ele na enfermaria. E dando um sorriso sem graça, ele pensa que não pode deixar ela saber que ele só estava brigando com aquele cara por causa de bullying. Por isso ele fica todo pateta, sem saber o que responder. E até mesmo sai correndo, dizendo que vai se cuidar sozinho. Um pouco brava, a garota comenta que ele saiu sem dizer nada. E na sequência todos saem do banheiro, deixando o valentão lá caído. O Ryuto sabia que essa batalha ainda não havia terminado. Agora vocês já imaginam, né, o rolo que o nosso protagonista arrumou para sua vida. O vídeo começou a viralizar. E o Larinho comenta que não imaginava que esse vídeo fosse ter tantas visualizações. No outro dia o nosso protagonista chega na escola. E ele estava todo feliz, achando que essas brigas iriam acabar. Só que quando ele chega na sala de aula, ele tem uma bela de uma surpresa. Tinha um delinquente de uma outra escola batendo no Tsukamoto. Ele queria saber quem é que estava provocando a Miho. E ao ouvir o nome da garota que ele gostava, o nosso herói já fica preocupado, achando que vai sobrar pra ele. Além do mais, esse delinquente ele estava com o uniforme de uma outra escola e ainda estava batendo no Tsukamoto, que era um cara bem forte. E ao olhar pro Naoki, o valentão já fica dizendo que é aquele garoto ali, que era amigo da Miho. E o nosso herói percebe que estavam falando dele. Ah, então esse garoto aí que é o amigo da Miho?
E dando uma risada maligna, ele pergunta se por acaso é esse garotinho que roubou a sua namorada. O quê? Roubei a namorada dele? Todos ficam parados assistindo a isso, enquanto o careca pergunta se o Naoki conhece a Miho. E ainda diz que ela era a sua namorada, mas o garoto a roubou. Do que é que esse cara tá falando? Esse rapaz se apresenta como Rick e disse que assistiu aquele vídeo. E ainda menciona que naquele vídeo viu que esse garoto magrelo derrotou esse valentão ruivo. Mas o pior de tudo aconteceu na sequência. Ele viu que a sua querida Miho tocou no rosto do jovem. E por isso ele gostaria de se vingar do Naoki. O nosso herói fica morrendo de medo, perguntando quem foi que divulgou aquele vídeo. Tinha sido justamente aquele loirinho e ele estava emocionado, já que tinha pego muitas visualizações. O careca fica perguntando se por acaso foi esse magrelo que seduziu a sua namorada e que vai acabar com ele. E com isso ele prepara um soco no nosso protagonista. E quando estava prestes a ser atingido, o cara para instantaneamente. Isso porque um outro valentão chegou ali no local e perguntou pro careca o que ele estava fazendo no seu território. Por acaso você é louco de entrar no meu território e sair ameaçando os meus alunos? O Inori percebeu que mais um apareceu para causar problemas. O garoto de jaqueta azul pergunta se esse cara é o Rick e ainda menciona que conhece ele porque ele é famoso. Esse garoto com o pirulito na mão se chamava Kotaki e ele era o cara mais forte desse colégio. Eles ficam se encarando e pergunta se o careca gostaria de rivalizar com ele. E ainda pergunta se por acaso o Rick sabe quem está apoiando essa escola. O careca fica sem palavras e percebendo que o Kotaki era assustador, ele disse que entendeu e que vai embora. Mas ao se despedir, ele acaba esbarrando no nosso herói, falando que foi sem querer. Sem querer, eu tenho certeza que esse cara fez de propósito. Instantaneamente, o garoto muda de expressão e pergunta se o Naori está bem. Todo sem graça, ele disse que sim, e que graças à ajuda desse cara. Ele tira do bolso uma espécie de pirulito e oferece para o garotão, dizendo que ele merece, pois ele conseguiu bater naquele outro valentão ontem. Todos que estavam ali sabiam o que significava esse pirulito. Caso ele aceitasse, significava que ele estava entrando para a gangue deles. Mas como nós sabemos, o nosso prota, ele é muito ingênuo e acaba aceitando o pirulito. Caramba, esse tal de Kotaki aqui é muito gente fina. Nesse momento, o Kotaki chama um outro valentão. Esse daí era o Kino, o segundo aluno mais forte do colégio. E o líder mandou esse grandalhão dar uma surra no Tsukamoto, porque ele estava mexendo com um membro da gangue. O valentão já vai lá e começa a bater no ruivinho de novo. Parece que o cara tá pagando por tudo de ruim que ele fez. Depois de levar uma surra, o cara fica todo arrebentado. O Naori fica ali sem entender nada, o que tá acontecendo. O líder da gangue pede desculpas pro Mitsushima, dizendo que nesse colégio aí tem muitas pessoas valentonas. Mas a partir de hoje, ele faz parte do seu grupo e ninguém mais vai mexer com ele. O que? Eu entrei pra uma gangue de maloqueiros? Mais um problema pro garoto ter que lidar. Mais tarde, ele teve que se encontrar com o líder da gangue para fazer o ritual de passagem. Ele percebeu que esses caras não eram legais, muito pelo contrário, eles extorquiam outros alunos. Para poder fazer a festa de passagem do Mitsushima, eles precisariam de arrancar dinheiro de outros caras. E por isso começam a extorquir diversos alunos que estavam saindo do colégio. O nosso herói fica assistindo tudo aquilo e já começa a sentir um arrependimento. Um dos valentões vem correndo com 550 mil ienes na mão, dizendo que conseguiram uma boa grana. Com esse dinheiro honesto que eles conseguiram, o nosso herói poderia comer o que quisesse, fica dizendo eles. Eu não posso aceitar isso, eu também sou um covarde. O líder estava pensativo e o nosso herói pergunta o que aconteceu. Na verdade, eles queriam que o ritual de passagem do prota fosse extorquir outros alunos. E ainda ficam dizendo que esse é o dia de sorte, pois tem muitos alunos saindo do colégio. Olha lá, aquele ali parece ter bastante dinheiro. E quando o nosso herói se vira, percebe que era o seu amigo gordinho. O Kanikuma, ele tava todo contente e tava falando em voz alta que ia até numa loja comprar um action figure lançamento. Isso dá a entender que ele tá com muito dinheiro no bolso, então o cara de jaqueta fica dizendo pro nosso herói ir lá. Ah, aquele cara ali não parece ter dinheiro não. Que foi, moleque? Você tá por acaso tentando enrolar a gente? O cara segura na camisa do nosso herói e fica perguntando se por acaso ele tá zoando com a cara deles. É, meu filho, eu acho que você arrumou uma encrenca a mais pra poder lidar. Nesse instante, o nosso herói fala que tava zoando e o cara fica dando risada. E logo na sequência, começa a apertar o seu pescoço. E pergunta se o Naoki por acaso tá achando que ele é palhaço. Esse garoto ele se movimentou numa velocidade surpreendente. E imobilizado no chão, o nosso herói comenta que ele precisa sair dali bem rápido.
Mas esse era um golpe característico do Kotaki, ele sempre conseguia imobilizar as pessoas no chão. Isso porque ele era um profissional de MMA e até mesmo disputou campeonatos nacionais. O cara se levanta e começa a chutar o Naoki, dizendo que essa batalha ainda não terminou. Além do mais, ele não tinha direito de negar as suas ordens. Pra sorte do nosso protagonista, a polícia acaba chegando. E com isso, todos eles fogem, dizendo que vão voltar pra se vingarem. O gordinho vai até lá e fica perguntando o que foi que aconteceu. Isso que é um amigo de verdade, hein, galera? Nosso protagonista já apanhou umas 5 vezes só pra defender o gordinho. E o Kanikuma fica dizendo que ele chamou a polícia, pois ele já estava atento, pois sabia que esse lugar era perigoso. Foi nesse instante que o nosso herói percebeu que ele não era forte o suficiente. Antes de se despedir, o cara mencionou que era pra amanhã ele ir até o Parque do Viaduto para terminarem a batalha. Se por acaso ele não fosse lá, esse cara iria se vingar da Miho. Parece que todo mundo nessa obra tem uns parafusos a menos. Pegando seu celular, ele começa a conferir o aplicativo. Ele não tinha pontos suficientes para comprar nenhuma habilidade. E para piorar as coisas, como ele havia desinstalado o aplicativo, ele resetou toda a sua pontuação. Um dia antes dele conhecer esse tal de Kotaki, ele estava lá no seu quarto. Como ele já havia derrotado o Tsukamoto, ele imaginou que não ia mais precisar desse aplicativo. Por isso ele estava decidido a apagá-lo. E até comemora dizendo que ele nunca mais vai apanhar na escola. Isso porque ele tinha humilhado aquele valentão na frente de todo mundo. E imaginava que depois disso ninguém mais ousaria mexer com ele. Até que os golpes e os poderes daquele aplicativo eram legais. Só que como o garotão não queria se tornar uma pessoa violenta, ele estava decidido a apagar aquele aplicativo para sempre. Mas quando ele estava prestes a ceder os desejos de se tornar mais forte e não apagar o aplicativo, a sua irmã aparece. Ele toma um baita susto e acaba clicando ali no celular. A sua irmã pergunta por que ele estava fazendo aquela cara estranha. Por estar com a cara machucada, ela perguntou se por acaso ele apanhou de novo na escola. Ele disse que sim, mas hoje ganhou, só que a sua irmã fica falando que não liga pra ele. E acaba fechando a porta, fazendo nosso herói ficar sem entender nada. Ele olhou pro celular e percebeu que o aplicativo ainda estava lá. Se por acaso ele quisesse ficar mais forte para proteger a Miho, ele precisaria desse aplicativo. Mas como ele já havia derrotado o valentão, ele imagina que não vai precisar de ficar mais poderoso. E com isso ele acaba cometendo o erro de apagar o aplicativo. E voltando ao presente, nós vemos que ele estava fracote desse jeito porque ele apagou e perdeu todo o progresso. Ele voltou para a estaca 0 e estava no nível 1 sem nenhum ponto. E se por acaso ele quisesse enfrentar aquele valentão, ele precisaria de mais pontos dentro do aplicativo. E teria que fazer isso até amanhã à tarde. Por isso ele já vai logo chamando seu companheiro para lutar com ele. É claro que não iria explicar pro gordinho esse aplicativo de luta, então ele ficou inventando uma desculpa qualquer. Como seu amigo não aceitou, ele precisaria pensar em uma nova estratégia. Nesse instante ele acaba vendo uma função de mapa. Ao utilizar esse recurso, ele conseguia encontrar candidatos próximos num raio de 100 metros. A sua localização era marcada por um pontinho vermelho, e os outros candidatos tinham várias outras cores. O amarelo era os mais fracos, depois ia para o verde, depois roxo, azul e por último, as cores púrpuras. Ele não tinha pensado nisso antes, mas ao saber dessa informação seria bem mais fácil ele conseguir pontos. Mas o que complicava é que ele voltou para o nível 1. Nesse momento ele percebeu no mapa que tinha uma bolinha verde vindo em sua direção, e essa pessoa estava se aproximando bem rápido. E quando ele olhou para trás, o nosso garotão tomou um baita susto. Era justamente o Tsumoto vindo para tentar vingar. O garotão dá um grito de susto. E quando ele estava prestes a acertá-lo com um taco de beisebol, alguém acaba aparecendo. O nosso herói não entende nada. E nós vemos que era o Kiryu que estava ali para salvar o nosso herói. Ele até ficou se perguntando se o Kiryu era tão poderoso assim. E ao se levantar, ele fica agradecendo. Por favor, deixa eu te pagar algo como forma de agradecimento. O cara disse que não precisa, e até mesmo pensou que poderia fazer equipe junto com o Naoki. Fazer equipe? Como assim? Pera aí, não vai embora! Ele fica agarrado nas pernas do cara. E depois de insistir muito, o Kiryu acaba aceitando. Apontando para uma máquina de café, ele diz que pode pegar somente uma latinha. Mas nesse instante, os amigos do Tsumoto acabam aparecendo. Só que o Kiryu ele era muito mais forte e desce um sarrafo em todo mundo. O nosso herói percebeu que esse cara era muito forte. E para ganhar pontos, ele ia até lá e dava alguns socos nos caras que já estavam derrotados. Tudo isso seria bastante útil. E ele ainda dá uma risada, falando que esses foram os 90 pontos mais fáceis que ele já ganhou. O Naoki estava utilizando o mapa do aplicativo para levar o Kiryu até os garotos valentões, e isso estava sendo uma estratégia muito boa.
Até porque o Kiryu era extremamente forte e conseguia derrotar os adversários com muita facilidade. 2 horas depois, eles já tinham limpado todas as ruas. O Kiryu ele ia lá e derrotava os mais fortes, e o Mizushima somente finalizava os que já estavam caídos. E quando estavam prestes a ir embora, outro grupo de valentões aparece. E o nosso herói dá uma risada, provocando os garotos. Mais tarde, eles pegam um café e vão embora. E o Kiryu até comenta que o Naoki é bem forte. Não é por nada não, mas esse nosso protagonista aí também é muito esperto. Graças à ajuda do Kiryu, o nosso herói conseguiu 7.000 pontos. A propósito, Kiryu, o que foi aquilo que você mencionou sobre fazer uma equipe? Ele queria fazer uma equipe para derrotar o Rick. O nosso herói se lembrou daquele cara que era o careca delinquente de uma outra escola. Pera aí, a gente não pode simplesmente ligar pra polícia? Na verdade não, porque o pai dele era um político muito poderoso. Além do mais, aquele cara ele estava sendo acusado por agredir garotas, e provavelmente ele faria algo de mal para a Miho. Ultimamente ele tem perseguido várias mulheres, e ele acabou agredindo um total de 12. O Kiryu até pergunta se por acaso Naoki não ficou sabendo disso, e o nosso herói fala que não. Ele até tinha ligado para Miho, mas ela estava ocupada e não conseguiu conversar com ele. Na ocasião ela até falou que estava bem, mas era só para não preocupar o nosso protagonista. No dia que o careca foi lá procurar ele na escola, ele ligou para sua amiga, mas ela não quis dar muitas informações. Ela estava sendo ameaçada por aquele careca, só que ela não queria envolver o nosso protagonista nisso, achando que ele também poderia se dar mal. E agora tudo fazia sentido, a garota estava falando aquilo somente para protegê-lo. Tinha muita coisa que ele não sabia sobre o Rick e pergunta para o Kiryu se ele poderia explicar. Peraí, como você sabe tanto sobre a Miho? Por acaso você é fã dela? Se você for fã dela, não precisa ficar envergonhado não. Fica dizendo o nosso protagonista. E estendendo a mão e dando um sorriso, ele disse que seria um prazer trabalhar junto com o Kiryu para proteger a sua amiga. O cara fica bravo dizendo que esse imbecil era muito burro, mas acaba aceitando fazer parceria com o nosso protagonista. Se acontecesse qualquer coisa, era pra um ligar para o outro. A cena muda para uma academia. Esse cara se chamava Masamune e ele estava treinando boxe junto com o Rick. Aquele careca já havia vencido todos os seus adversários, e a única coisa que ele pensava era na Miho. Ele estava bravo imaginando que o Naoki havia roubado a namorada dele. A Miho não era namorada desse cara coisa alguma, galera. Ele que é maluco e fica dizendo essas coisas. O grandalhão olha ali pro seu amigo e fica dando um sorriso, dizendo que vai ser muito interessante ver a batalha que estava se aproximando. Enquanto isso, em outro lugar, tinha outros vândalos arrumando confusão. O grandalhão fala pro seu amigo se acalmar, pois o Naoki já tinha ido embora. E até comenta que derrotar tantas pessoas assim era um exagero, só pra extravasar a raiva. Porém o Kotaki ele tava fora de controle, pois ele achou que o Naoki tava zoando com a cara dele esse tempo todo. Nessa obra todos os vilões têm um parafuso a menos. Ele queria realmente matar o Naoki, e enquanto isso nosso prota tava lá tentando aprender novas habilidades para enfrentar o vilão amanhã. Graças à ajuda do Kiryu ele juntou 7.000 pontos, e agora deveria gastar com sabedoria. O Kotaki era da mesma altura que ele, então ele precisaria de um chute forte e também técnicas para poder desviar dos ataques. Enquanto ele comia um picolé, ele estava pensando em quais técnicas de defesa ele iria comprar. Tinha muitas opções, pessoal, então ele estava indeciso. Como ele havia resetado, ele precisaria comprar de novo o pacote de aumento muscular. Quando ele comprou aquele pacote pela primeira vez, ele ficou tão poderoso que conseguiu derrotar o Tsukamoto com muita facilidade. Uma outra técnica que também era interessante era o golpe sônico. Nesse instante ele acaba tomando um susto da sua irmã, e sem querer ele aperta no aplicativo. A habilidade que ele comprou se chamava Ultimate Rapper. A sua irmã tava brava falando que ele tava comendo todos os seus sorvetes. E essa habilidade que o nosso prota acabou comprando custava 3.000 pontos. Agora sobrava somente 4.000 e ele não poderia comprar mais o pacote de aumento muscular. Mas aí vem uma pergunta, por que diabos tinha uma carta de rap? O cara fica extremamente furioso com a sua irmã, falando que isso tudo é culpa dela. Mas no final de contas ele acabou apanhando da sua irmã e ficou com um palito de sorvete enfiado no traseiro. Ele não teria mais tempo de farmar pontos, por isso ele teria que arrumar alguma técnica que custava somente 4.000. A maioria dos golpes era bem caro e era de uso único, então ele precisaria comprar técnicas, só que as técnicas eram muito fracas. No outro dia à noite tinha chegado no horário da batalha. Todos eles estavam reunidos torcendo pro Kotaki. Um valentão apareceu ali reclamando com o líder Kotaki, dizendo que o soco que ele deu quebrou seu dente. Só que o baixinho fica xingando o grandalhão, falando que isso não é da conta dele. E como ele estava mal-humorado, não aceitaria desaforo. O grandão achou que não ia acontecer nada e ir lá tentar reclamar. Mas foi uma decisão terrível, porque ele acabou tomando uma joelhada na cara.
O pessoal que estava ali ficou surpreso, e ele disse que tinha avisado para ninguém tirar a concentração dele, pois a batalha seria daqui a algumas horas. O pessoal começa a pedir desculpa, todo desesperado. Os amigos do Kotaki estavam lá do outro lado da rua, esperando pelo nosso herói. E ainda disseram que o líder estava dando uma surra nos outros valentões. Ele era tão poderoso assim porque ele era um ex-atleta de MMA, que até mesmo ganhou algumas medalhas nacionais. E quando ele tinha alguma luta agendada, ele não gostava que ninguém tirasse a sua atenção. Não importava qual fosse o tamanho do adversário, ele sempre vencia. E o mais estranho de tudo é que hoje ele parece estar ainda mais motivado para lutar. A cena muda para um outro bairro. O Rick também estava batendo em diversos caras procurando pela Miho. Ela estava fugindo dele, e aquele outro seu amigo fica incentivando o Rick a fazer isso. E ainda pergunta pro Rick por que ele tá tão obcecado assim por aquela garota. Ele disse que era óbvio, é porque a Miho era muito linda e fofa. Peraí, é só por causa disso? Não tem nada mais interessante nela? Esse cara ele era um completo maníaco e sempre ficava perseguindo garotas. As poucas namoradas que ele conseguiu acabaram traindo ele. E por causa desse trauma, ele colocou na cabeça dele que algumas idols eram suas namoradas. Esse cara ele tava rindo, achando que seria interessante quando ele finalmente encontrasse a Miho. Até porque o Rick tá se tornando cada vez mais agressivo. Ei Rick, quer que eu te diga como você faz pra encontrar a Miho e conquistá-la? O que? Tem um jeito? E o cara fica lá, passando umas ideias erradas. Enquanto isso, naquela noite, o nosso protagonista estava terminando de se preparar. A mãe do nosso herói fala pra garota chamar o irmão para jantar, só que ela disse que ele havia acabado de sair. Ela não sabia exatamente onde o Naoki foi, mas acha que ele foi se encontrar com os amigos. E nós vemos que a sua irmã estava comendo um sorvete bem caro que ela havia pedido para ele comprar alguns dias atrás. Era um sorvete de baunilha, extremamente caro. Minutos depois, ele chega até o lugar marcado para enfrentar aquele vilãozinho. O Kotaki pergunta se o Naoki veio sozinho até esse lugar, e se por acaso ele sabe que hoje vai ser o último dia da vida dele. Isso é para que ele aprenda a não ficar fazendo piada da cara do líder. E além de ensinar uma lição ao Naoki, era para também os outros integrantes aprenderem com esse exemplo. Antes da batalha, ele pede para os outros integrantes da gangue não interferirem na luta. Respirando fundo, o Naoki se prepara. E já vai logo mandando um rap, tentando fazer com que o Kotaki fique irritado. Yo, vem pra cima Kotaki, pode tentar a sorte, hoje eu vou te mostrar quem que é o mais forte. O maluco havia ativado o rapper supremo. Peraí, o que ele tá querendo dizer com isso? Minha lábia isca e você já mordeu, a raiva te cega, o controle é todo meu. O nosso protagonista ele tava mandando as rimas, deixando todos eles irritados. O grandalhão até disse para o chefe não se importar com essas rimas. Mas não adiantou, o loirinho ele tava extremamente irritado. Em uma velocidade surpreendente, ele avança para cima do Naoki. O golpe estava prestes a acertar o seu rosto, só que o nosso protagonista estava preparado. Ele consegue desviar agarrando o braço do vilão e com extrema habilidade joga ele no chão. O cara cai com tudo, batendo as costas e fica todo nervoso procurando a resposta. O pessoal ali não estava entendendo nada. Um garoto fracote havia acabado de arremessar o líder deles no chão. O gordinho tava falando que aquele rap era muito maneiro, mas o fortão dá uma cotovelada na cara dele. Aquela técnica que o Naoki utilizou era uma técnica de luta. Provavelmente ele era um mestre do Aikido. Todos estavam esperando para ver o que ia acontecer. A cena volta na tarde do dia anterior, quando ele tava lá no sofá tentando descobrir como que ele ia lutar. Com aqueles pontos que sobraram, ele só conseguiria comprar técnicas de Aikido. Essa técnica de luta basicamente utilizava a força do oponente contra ele mesmo. E até pensa em juntar com as técnicas de rap para fazer o adversário ficar nervoso. E agora nessa luta ele percebeu que realmente estava funcionando. Yo, achou que me pegava mas era só ilusão, meu contra-ataque te jogou direto no chão. O Naoki ele não parava de fazer as rimas só para deixar o cara irritado. E parece que isso realmente estava funcionando. O gordinho menciona que o objetivo do Mitsushima era somente esgotar as paciências dele. O nosso herói viu que estava tendo interferência desnecessária, e isso poderia deixar o cara ali um pouco mais atento. Só que o Laninho fica bravo dizendo que ninguém deveria dar palpite na sua luta. E novamente ele parte para cima do nosso herói com os mesmos ataques. O Naoki simplesmente levanta o braço fazendo o cara bater o pescoço. E com o impacto joga ele no chão. O cara tava tentando entender como que esse garoto magricelo ficou tão forte em tão pouco tempo. Ele prepara para dar um chute. E o Naoki consegue segurar a sua perna. Isso acabou deixando ele com uma abertura bem grande, e o Naoki aproveitou para derrubá-lo.
Todos esses golpes estavam dando muitos pontos de KP pra ele. Todos eles perceberam que aquelas técnicas de Aikido eram muito difíceis de serem bloqueadas. O grandalhão falou pra eles ficarem tranquilos, pois o Kodak ele era um lutador de MMA, então ele tinha outras técnicas. Além do mais, as técnicas básicas de Aikido lidavam principalmente com ataques ao tronco. Se por acaso os ataques fossem abaixo da linha do tronco, não dava pra bloquear. O gordinho comemora, falando que o chefe percebeu isso e por isso estava tentando dar uma investida. E antes de efetuar o ataque, ele já imagina que havia conseguido. Porém, o Naoki acaba acertando um soco poderoso no meio da sua cara. Isso deixa todos eles assustados. Eles não esperavam que o líder fosse tomar um golpe tão direto assim. E aquele ataque foi tão forte que lançou ele pra longe. Parece que valeu a pena ter comprado as habilidades de soco. Os valentões estavam assistindo toda a luta, pensando se eles iriam interferir ou não. E ainda comentavam que esse cara era muito arrogante, já que estavam batendo no chefe dele. Ele havia comprado uma carta que dava poder total instantâneo. Ele conseguia alcançar o nível 50, mas era somente por 3 segundos. Como ele tinha poucos pontos de KP, ele precisaria realocá-los de uma forma inteligente. Por isso que o nosso garotão passou a tarde inteira estudando técnicas que seriam valiosas. A sua irmã aparece e pergunta por que ele ainda não tirou aquele palito de sorvete daquele lugar. E voltando ao presente, todos ali ficam pensando em qual estratégia o líder deve usar para vencer o Naoki. Aquela técnica foi super efetiva, e o loirinho fica pensando de onde é que aquele magricelo tirou tanto poder. Parecia que o soco dele foi efetuado por um lutador profissional. O cara se aproxima bem rápido tentando chutar as suas pernas, mas no último instante o Naoki consegue desviar. Ele também havia comprado a carta que dava 3 esquivas de golpes. E com isso ele começa a provocar novamente o valentão lançando as suas rimas de rap. Essa era uma estratégia muito boa para tirar o adversário do controle. Como ele estava super irritado, ele disse que não ia mais tentar estratégias, ia partir para tentar eliminar o garoto. Ele realmente estava fora de si. E com uma técnica profissional de Aikido ele consegue imobilizar o braço do inimigo e lançá-lo no chão com uma força surpreendente. Enquanto isso, o nosso prota estava acumulando pontos e ao mesmo tempo conseguia desviar de todos os ataques por causa da carta de esquiva. Já tinha se passado alguns minutos e o Kotak ele estava muito cansado, mas ainda assim eles tinham esperanças do seu líder vencer. Como o gordinho ficava falando coisas inúteis, o grandão vai lá e dá uma cotovelada na cara dele. Vocês não devem subestimar o Kodak, ele já venceu essa luta, ele só tá brincando. Ah, mas venceu, hein? O cara tava lá tomando um sufoco. Só que o seu amigo estava confiante de que o Kodak tinha uma estratégia final. Por estar se saindo bem na batalha, o nosso herói começou a ficar arrogante, achando que já estava no papo. Ei Naoki, você deveria prestar mais atenção em seu entorno. Quando ele ouve essas palavras, ele se desequilibra. Isso porque o loirinho começou a levá-lo até uma poça d'água. E como ele perdeu o equilíbrio, acabou caindo. O valentão aproveitou a oportunidade para pular em cima dele e já acertar um chute potente em sua barriga. O golpe foi muito forte, fazendo o nosso herói dar um grito. Eu não consigo respirar, eu preciso me afastar daqui o mais rápido possível. Mas não adianta, o loirinho vai lá e dá outro chute nele. Se por acaso ele não levantasse, ele estaria ferrado. A sua barriga estava doendo muito. E o cara deita no chão e começa a enforcá-lo. Essa era uma técnica de luta e era a sua técnica mais poderosa. O gordinho até menciona que o Naoki estava sofrendo um bloqueio de ombro. Essa técnica havia se tornado a técnica especial do Kodak e era praticamente impossível sair dali. Os métodos de Aikido não eram úteis para se livrar dessa posição. Novamente o gordinho fica falando bobeira e o grandão vai lá e dá uma cotovelada na cara dele. Só que isso não era inesperado. O nosso querido garotão já esperava por isso. O loirinho estava achando mesmo que uma chave de ombro iria deter o nosso herói. Rapidamente o Naoki coloca as próprias mãos atrás das costas e acaba girando o corpo saindo daquela chave de ombro. O pessoal que estava assistindo fica perguntando se aquilo realmente era possível. Galera, o nosso herói ele conseguiu escapar daquele movimento e de uma forma bem rápida apareceu atrás do valentão. Eu consegui escapar dessa técnica graças à minha mestra. A cena volta novamente para a noite anterior. Ele estava tentando descobrir que técnica que ele ia comprar no aplicativo. E resolveu pesquisar sobre o Kodak e viu que ele era muito bom em uma técnica em específico. O cara conseguia derrotar os seus oponentes utilizando aquela chave de ombro e o nosso herói fica preocupado. Somente utilizando técnicas de Aikido não seriam suficiente. Por isso ele vai até o quarto da sua irmã perguntando como fazia para escapar de uma chave de ombro. O que? Você quer que eu te ensine a lutar?
É claro, você é uma lutadora de karatê, então você deve saber como faz isso. A garota fica dizendo que não vai ensinar nada pro seu irmão, porque ele era um ladrão de sorvete. E tirando o palito de sorvete daquele lugar, ele jura que fará tudo o que ela quiser. Ela fica pedindo pra ele comprar uma caixa de sorvete. E ao se ajoelhar no chão, ele fica agradecendo, dizendo que vai lá imediatamente comprar pra ela. Além do mais, era pro garotão chamar ela ou de mestra ou de princesinha. E já logo na sequência acertou uma chave de ombro no nosso herói. Eu acho que ela tava se aproveitando só pra bater no irmão. Durante o tutorial, ela explica que é só ele colocar o braço atrás das costas. E depois de girar o corpo, ele ia conseguir sair daquele movimento. O nosso herói acaba fazendo isso. E por incrível que pareça, havia funcionado. O oponente estaria com a guarda baixa, então ele poderia agarrar pelas costas. Só que a sua irmã explica que essa técnica não é 100% garantida e ele vai precisar de ter sorte para que ela funcione. Na sequência ele pergunta o que ele deve fazer quando conseguisse sair e pegar o oponente pelas costas. Dando um sorriso, ela disse que isso era muito óbvio. Ele precisaria fazer o golpe chamado Mata-Leão. O nosso herói consegue pegar aquele loirinho de jeito, pessoal. E bem que o Kodak estava tentando girar o corpo, só que o nosso herói travou as pernas dele. O cara começa a se tremer todo porque ele estava sendo humilhado em cima de uma poça d'água. A sua irmã havia feito esse mata-leão nele, e o cara viu como era difícil escapar desse golpe. E extravasando toda a sua raiva, ele começa a apertar o loirinho. A galera que estava assistindo fica sem entender nada porque o Kodak estava apanhando por um magricelo. Perdendo toda a honra, ele começa a morder o nosso protagonista. Só que o Naoki não solta, galera, ele continua apertando. O celular do Naoki até cai no chão, e ele percebe que alguém estava ligando pra ele. Na ligação tava o nome do Kiryu, então ele já fica imaginando que algo de ruim deve estar acontecendo com a Miho, pro cara tá ligando pra ele. Nesse instante ele solta o valentão, que já tava quase perdendo a consciência. E ao atender o telefone ele pergunta para o Kiryu o que havia acontecido. Na ligação o cara fala que a Hatsune Miho foi sequestrada pelo Igari. O que eles temiam acabou acontecendo, o Igari Rick, que é aquele careca lá, acabou sequestrando a Miho. E após falar que ela estava no armazém da cidade, o nosso herói já se encaminha pra lá. Só que os valentões não iriam deixar ele sair tão fácil assim. Você acha que vai aonde, baixinho, depois de ter zombado do nosso chefe? Eu não tenho tempo pra perder com vocês, saiam da frente. O cara fica ainda mais bravo. Só que o Kodak fala para os seus capangas deixar o garoto ir embora. O nosso herói admite a derrota e o loirinho fala que se for assim ele pode ir embora em segurança. Sem questionar o seu chefe, o grandalhão acaba saindo da frente. O Naoki ele somente admitiu a derrota para ir embora. E o pessoal fica perguntando pro líder por que ele foi deixar aquele tampinha sair impune. O gordinho leva um soco na cara do seu chefe e ainda fica perguntando quem mandou esse gordinho ficar dando palpite. O cara tava bravo porque ele foi humilhado na frente de todo mundo e não podia deixar isso sair barato. Em outras palavras, se ele precisasse de ajuda para bater no Naoki, isso pioraria ainda mais a sua humilhação. Só que o nosso herói não tava nem aí pra isso, galera, ele só queria ir lá salvar a Miho. Depois de alguns minutos, ele consegue chegar no armazém da cidade. A coitada da Miho realmente foi sequestrada por aquele careca maluco. E o cara tava perguntando por que ele foi ser traído por ela. Que traído o que, cara? Eu nem te conheço. Ele também havia sequestrado as amigas dela e disse que era pra Miho dizer que amava ele. Galera, eu falo pra vocês, os personagens aqui dessa obra tudo tem parafuso a menos. Aquele grandalhão fica lá ameaçando as garotas com uma faca. E a Miho fica dizendo pra eles não tocarem nas suas amigas. Mas de uma forma meio maluca, eles ficam dizendo que ela não tá em posição de ficar exigindo nada. E esse cara aí fica botando lenha na fogueira, deixando o seu amigo ali, o Rick, ainda mais bravo. Nesse instante, a coitada da Miho percebeu o que eles estavam querendo fazer. O Rick fica olhando com uma cara de bravo pro seu amigo, porque ele tinha sugerido coisas indecentes, se é que vocês me entendem. Só que depois ele achou isso uma boa ideia, e ficou pedindo pra Miho arrancar as roupas. A coitada da garota tava sem saída, e se ela não fizesse isso, eles machucariam as suas amigas. Sem muitas escolhas, a coitada da garota começa a levantar o seu vestido. Mas nessa hora o nosso garotão chega pra salvá-la. Ele havia chegado no momento certo como um verdadeiro herói, deixando todos ali surpresos. E até perguntam como que ele encontrou esse lugar. O garotão respira fundo e já começa a mandar umas rimas de rap só pra desestabilizar o Rick. Eu não vou passar vergonha cantando rap de novo, galera. O Kiryu fica sem entender nada, perguntando por que o garoto tava cantando essas rimas. Mas nós vemos que isso realmente funcionou, porque o careca ficou furioso. Fazendo um joinha, o nosso protagonista fala pro seu colega que foi exatamente por isso, para deixar o seu adversário alterado.
O cara lá no fundo percebeu que o Rick estava fora de controle, e até imagina que seu amigo vai derrotar esses dois garotos bem rápido. E fazendo uma cara meio maluca, ele disse que tudo estava ficando muito interessante. Mas o que eles queriam mesmo saber é por que esse garoto chegou cantando rap. Furioso, ele disse que ninguém ia tomar a mirro dele e parte pra cima da garota. De longe, o Naoki grita pra ela se agachar. Isso porque ele havia pulado por cima dela pra atingir o cara sem vergonha. E já lhe mete um socão na fuça, fazendo ele ser jogado para longe. A garota assistindo tudo aquilo, ela não acredita que o Naoki ficou tão forte. Parece que o Naoki não derrotou o Tsukamoto por pura sorte, parece que ele é mesmo bem poderoso. Com o nariz todo machucado, ele fica chamando o nosso garotão de fracote. Pode partir pra cima, ô sem vergonha, eu vou acabar com você. Alguns minutos atrás, ele estava quase chegando no armazém. Ele parou no meio do caminho para ver quantos pontos ele tinha. Ele precisaria de mais 200 pontos para poder comprar um outro pacote de aumento de força. Então ele ficou pedindo pro Kiryu para poder dar um soco nele, só para ganhar mais pontos. Para com isso, garoto, não temos tempo para brincadeiras. O nosso garotão ele tava bravo e acabou dando um chute numa pedra. E aquela pedrinha voou justamente na cabeça do Kiryu. Ixi, ferrou. O garotão se vira pra perguntar o que havia acontecido, e por causa dessa pedrada ele ganhou 250 pontos. Ele percebeu que ganhou muitos pontos, porque quando ele lutou com aquele outro Kodak, ele ganhava só 200 por cada acerto. Então ele fica todo feliz, dizendo que o Kiryu foi de grande ajuda. Por causa desses 250 pontos, galera, a gente já imagina que esse Kiryu deve ser muito forte. E agora que ele estava com 5.000 pontos de KP, ele poderia comprar o pacote de melhoria muscular. E é exatamente isso que ele faz, ficando ainda mais poderoso. Essa sensação de poder fluindo no meu corpo é muito boa. Voltando ao presente, ele estava lá, cara a cara com o Rick. O amigo lá no fundo fica rindo, falando que o idiota do rap até que era forte. E sem que ele pudesse ter tempo para pensar, o Kiryu já aparece e tenta acertá-lo com um chute, mas o cara desvia. Com a faca na mão, ele fica dizendo que essa luta vai ser interessante, até porque o Kiryu era muito bonito. Sei não, esse cara aí tá meio estranho. O cara se apresenta como Suo Masamune e até menciona que é o melhor amigo do Rick. E na sequência fica passando cantadas no Kiryu. Só que o loirinho já imagina que é esse cara aí que fica mandando o Rick fazer aquelas coisas. Pelo seu plano ter sido descoberto, o cara tenta atingir o loirinho, mas ele desvia. E com a faca em mãos fica dizendo que essa luta vai ser divertida. Ao olhar aqueles movimentos, ele já identifica o seu estilo de luta. Era uma técnica de combate onde a pessoa tentava manter distância e somente atacava quando fosse para dar um golpe certeiro, e é exatamente isso que o cara tenta fazer. Tentando dar estocadas com a faca, ele fica dizendo que vai acabar com o Kiryu. Só que o loirinho é brabo, galera, e desvia de todos os golpes. Percebendo que a batalha vai ser muito complicada porque o cara estava armado, ele olha para o chão e percebe um guarda-chuva. Quem já assistiu a Another sabe muito bem que guarda-chuvas são um perigo. O garotão se agacha e após pegar o guarda-chuva ele acaba batendo na perna do criminoso, fazendo o cara dar um capote. Só que o maluco ele também era habilidoso e consegue dar um salto para trás. Com o guarda-chuva em mãos ele tenta dar uma sequência de estocadas e o cara com muito sufoco consegue ir desviando. E ainda fica dizendo pro Kiryu que isso é injusto porque ele tá lutando com uma arma. Falou o cara que estava segurando uma faca até agora há pouco. Enquanto estava sendo pressionado e mantendo distância, ele percebe que esse tal de Kiryu era muito bom com armas. Até mesmo sabia que não conseguiria vencê-lo. Chamando a atenção do Kiryu, ele fala que tem uma proposta a fazer. Era uma corrida. Quem chegasse primeiro onde estavam as garotas, ganhava elas. E o cara já parte em direção às meninas. Tentando alcançá-los, o Kiryu disse para ele não tocar nas garotas. Só que tudo isso era uma armadilha. E o cara se vira atingindo o braço do Kiryu com a faca. Ele havia sido atingido, e na sequência fica dando risada, falando que o cara foi muito ingênuo. As garotas assistindo tudo aquilo ficam perguntando se o Kiryu estava bem. E caindo na gargalhada, o cara fica dizendo que é por momentos como esse que ele aceita se tornar babá do Rick. Furioso, o cara percebeu que realmente caiu numa armadilha. E estava escorrendo bastante e sujou todo o guarda-chuva. O Suo fica dando risada, falando que o Kiryu nem consegue levantar o guarda-chuva direito. Só que ele tinha uma estratégia e pergunta se o cara não sabe pra que servem guarda-chuvas. Ao apertar o botão, o guarda-chuva se abre, espirrando sangue pra todo quanto é lado. Espirra até mesmo no cara que estava de frente dele. E essa foi uma brecha certeira para que o Kiryu acertasse o guarda-chuva no seu estômago. O golpe foi muito forte, fazendo o cara dar um grito. E na sequência ele percebe que atingiu um ponto vital e por isso estava doendo tanto. O Kiryu pergunta se por acaso ele estava se divertindo e já prepara para dar um chute certeiro. Os golpes atingem em sequência, fazendo o cara dar gritos de dor.
E na sequência ele cai no chão desmaiado. É galera, esse loirinho aí não tá pra brincadeira não. As garotas vêm correndo na sua direção. Lembrando que o cara é popular, então as garotas estavam ali interessadas nele, perguntando se ele estava bem. Mas a única coisa que ele pensava era se o Naoki se sairia bem na luta contra o Rick. Os caras estavam lá se enfrentando. Por ter comprado o pacote de aumento muscular, ele estava bem mais forte. Só que ainda assim, o Rick era extremamente poderoso, ele não estava conseguindo acompanhar direito os seus golpes. Diziam que a maior velocidade de um soco de um boxeador era de um cara lá no Reino Unido que dava socos a 51 km por hora. O soco médio de um boxeador é 40 km por hora, mas o soco do Rick era 53 km por hora, ou seja, ele era o recordista mundial. O soco é tão forte que lança o coitado do Naoki pra longe. E ainda fica dizendo pra Miho olhar pra ele, porque ele era muito forte, até mesmo mais forte do que o garoto que ela gostava. Só que a coitada da garota não estava interessada nisso não. Ela só queria saber se ele estava bem, e enquanto isso, nosso garotão estava analisando as técnicas do Rick. Ele abre ali o aplicativo e fica pesquisando algumas outras cartas. Ele precisaria comprar alguma técnica que custava até 650, e acaba achando uma técnica que era interessante. A carta se chamava Pele Extremamente Resistente, exatamente aquela que ele compra. E logo na sequência o cara já parte pra cima novamente. O golpe estava vindo na direção do seu rosto, só que o nosso herói ele acaba enfrentando aquele golpe e contra-ataca. Por incrível que pareça, o Naoki estava conseguindo resistir àqueles golpes, graças à carta que dava resistência à sua pele. Só que isso valia por exatamente 1 minuto, mas era uma técnica perigosa porque ficava acumulando todo o dano, e depois que os 60 segundos se passavam, ele sofreria toda a dor. Mas o que importava mesmo é que ele deveria utilizar esse tempo restante para finalizar a luta. O valentão fica dizendo que vai dar quantos socos forem necessários para derrubar o Naoki, e começa a acertar uma sequência incrível de golpes. Só que o nosso garotão ele não ia deixar barato e acaba contra-atacando. E percebendo que os seus golpes surtiram efeitos, ele aproveita aquela brecha. Ainda faltava 27 segundos, e ele continua atacando. O Rick contra-ataca dando um soco no seu estômago, e ele percebe que a barriga não era tão resistente quanto o rosto. E por estar com a guarda baixa, o cara prepara para dar um soco no seu nariz. Só que isso era uma distração e ele acaba acertando um jab de direita no queixo do Rick. O golpe foi bem forte e o cara fica cambaleando. E ainda diz que não seria derrotado até que eliminasse esse cara. Ele tinha gastado seus pontos comprando técnicas de Aikido e de resistência de pele. Mas parecia que essas técnicas não estavam surtindo tanto efeito e o cara ainda estava de pé. Então ele insistia utilizando uma técnica de Aikido, que era a técnica de arremesso. Ele pega o Rick e levanta ele no ar. Essa técnica era uma das mais perigosas de todas, e acaba lançando o cara no chão. O golpe é tão poderoso que o cara acaba perdendo a consciência. Ainda faltava 3 segundos e ele prepara para dar o golpe final. E antes de acertá-lo, ele diz que é para nunca mais o Rick chegar perto da Miho. E para finalizar, acaba acertando um golpe poderosíssimo no rosto do sem vergonha. Aquele ataque foi tão forte que causou uma explosão e todo mundo ficou ali sem entender nada. E dessa forma o Rick estava derrotado. Nosso herói ele acabou se sagrando o vencedor. Mas como passou o tempo de duração da carta que dava resistência à sua pele, ele começou a sentir toda a dor. A Miho sai correndo para ver se o nosso herói estava bem. E ele estava agachado no chão, dizendo que só estava sentindo uma leve dorzinha. Enquanto isso, as garotas ficavam fazendo curativos no Kiryu, e ele percebeu que havia feito a escolha certa por se aliar ao Naoki. Nesse instante, algo acaba chamando a sua atenção. Um taco de beisebol foi lançado na Miho e ela acaba desviando, e uma gangue acaba chegando ali. Esse pessoal trabalhava pro Rick e pergunta se eles acham que pode sair batendo no seu chefe dessa forma. O Kiryu vira para trás e percebe que foi o Suo que havia ligado pedindo ajuda. E o sem vergonha fica comemorando, dizendo que esses garotos que são arrogantes não vão sair daqui vivo. E assim diversos delinquentes acabam entrando dentro do barracão e vão justamente para cima do nosso herói com a Miho. Assim nós finalizamos a primeira parte do aplicativo de luta. Essa obra aqui é muito boa, galera, e tem mais alguns capítulos. Então se você quer que eu traga a continuação, deixe bastante likes e comentários. Quanto mais comentários vocês deixarem, mais o YouTube indica os nossos vídeos. Eu vou deixar a meta de 3.000 likes e 250 comentários pra gente trazer a continuação. Eu conto com a ajuda de vocês. Eu vou deixar de indicação aqui um outro vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar. Do mais é isso aí, valeu e até mais, pessoal!